Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Chayenne Olson, eu sou aluna de doutorado do curso de Medicina Tropical da Fiocruz e sou docente convidada da disciplina de Virologia Clínica do professor Sérgio Machado. E o tema da aula de hoje é conceitos básicos e descrição dos vírus. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as viroses. As doenças virais, elas surgem em momentos e locais específicos e têm como potencial de se tornarem epidemias, afetando populações humanas ou de várias outras espécies biológicas. Populações isoladas raramente são palco de epidemias, isso porque pequenas populações não são capazes de sustentar uma transmissão de um vírus, com raras exceções. Já agrupamentos maiores e sedentários são muito mais propícios ao surgimento de doenças epidêmicas, como é o caso da varíola e do sarampo, que são infecções virais graves, mas que hoje já são de fácil prevenção graças à vacina. A domesticação de animais também teria permitido o salto de espécies, que é a adaptação de micro-organismos animais aos seres humanos. Acredita-se que o vírus do sarampo teria se derivado do vírus da sinomose canina e que o vírus da varíola teria vindo de camelos e bovinos. A criação de cidades e a adaptação de um vetor artrópode ao meio urbano faz com que surjam infecções virais conhecidas como arboviroses, como é o caso da febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Com isso, a emergência das doenças infecciosas se dá, portanto, desde que os humanos passaram a viver em sociedade e ocorreu a interação entre os grupos. As partículas virais são submicroscópicas, ou seja, elas não podem ser vistas nem mesmo através do microscópio óptico, sendo necessário a utilização de um ultramicroscópio. Essas partículas só podem ser vistas a partir de um microscópio eletrônico. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, eles não possuem metabolismo próprio, não crescem e nem sofrem divisão celular, não são capazes de gerar energia metabólica e nem sintetizar proteínas. Eles replicam-se apenas em células vivas e são parasitas em nível genético. E uma célula infectada por um vírus, ela é mais como uma fábrica, que é programada para sintetizar novas partículas virais. Eles estão entre os menores agentes infecciosos, com um diâmetro que varia de 20 a cerca de 300 nanômetros. Eles contêm apenas um tipo de ácido nucleico, que pode ser o RNA ou DNA. A partícula viral completa também pode ser chamada de vírion, e ele pode ou não conter uma camada lipídica mais externa conhecida como envelope, e dentro dela o capsídio e o material genético. A junção de capsídio e material genético também pode ser chamada de nucleocapsídio. Os vírus, eles podem ser vírus não envelopados e vírus envelopados. Os não envelopados, eles possuem um capsídio descoberto, ou seja, eles só têm um capsídio e o material genético dentro deles. Já os vírus envelopados, eles possuem uma membrana lipídica ao redor do capsídio. Então, eles possuem envelope, capsídio e o ácido nucleico. Bom, a classificação dos vírus pode ser baseada na sua estrutura, ou seja, o seu tamanho, morfologia e ácido nucleico, como, por exemplo, os picornavírus, que possuem um pequeno RNA, e os togavírus, que a palavra vem do grego de manto, referindo-se então ao envelope, que é aquela membrana que envolve o vírus. Eles também podem ser classificados de acordo com as suas características bioquímicas, como, por exemplo, a sua estrutura e o seu modo de replicação, pela doença que eles causam, por exemplo, os vírus da encefalite e da hepatite, por exemplo. Pelo seu meio de transmissão, os arbovírus são disseminados por insetos artrópodes vetores, como os mosquitos, pela célula hospedeira, que pode ser uma célula animal, vegetal ou até mesmo uma bactéria, e pelo tecido ou órgão que infectam, como é o caso dos adenovírus, que infectam os pulmões, e os enterovírus, que infectam o trato intestinal. A classificação viral também pode ser definida pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que, de acordo com uma atualização do ano de 2019, ele possui 6.590 espécies distribuídas dentro de mais de 1.000 gêneros virais. O nome da espécie é escrito todo em itálico,
com a primeira letra em maiúsculo, e o nome do vírus é escrito todo com letras minúsculas. Aqui tem uma tabela que foi retirada do site do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, com os táxons de nível superior e o seu sufixo final. As ordens geralmente terminam em Viralis, a família termina em Viridae e o gênero terminando em vírus. Aqui tem um exemplo da aplicação desse conceito com o vírus da herpes. Então, a ordem Herpes viralis, família Herpes viridae, subfamília Alpha Herpes virini, o gênero Simplex vírus e, por fim, a espécie Herpes vírus humano 1. Os vírus podem ter genoma de DNA, que pode ser de fita simples ou fita dupla, linear ou circular, e também podem ter o genoma de RNA, que pode ser no sentido positivo, que funciona como RNA mensageiro, RNA negativo, RNA de dupla fita, positivo e negativo, e RNA de duplo sentido, contendo regiões positivas e negativas, que vão de extremidade a extremidade. Dentre os vírus de DNA, existem os vírus envelopados e os vírus não envelopados, que são aqueles de capsídeo descoberto. Dos vírus envelopados, temos como, por exemplo, o poxvírus, o herpes vírus e o epandavírus, que estão sendo demonstrados nas imagens abaixo de microscopia eletrônica. E como os vírus de capsídeo descoberto de DNA, tem como, por exemplo, o poliomavírus, papilomavírus e o adenovírus, e o parvovírus, que também estão sendo representados nas imagens abaixo de microscopia eletrônica. Essa é uma ilustração de formas e tamanhos relativos de vírus de animais de famílias que infectam os vertebrados. Então aqui tem como, por exemplo, a família Herpes viridae, a família Papilomaviridae, Parvoviridae, dentre outras. Entre os vírus que têm o genoma de RNA, temos aqueles que têm o genoma de RNA fita positiva, que podem ser envelopados e de capsídeo descoberto. Entre os de capsídeo descoberto, temos como, por exemplo, o picornavírus e o calcivírus. Entre os que possuem um envelope, tem os togavírus, flavivírus e coronavírus. De RNA fita negativa, tem como, por exemplo, os vírus envelopados, como os rabovírus, filovírus, ortomixovírus, paramixovírus, buniavírus e arenavírus. Os de RNA positivo e negativo, de capsídeo duplo, tem como, por exemplo, os reovírus. E os de RNA positivo via DNA, que possuem envelope, tem os retrovírus. Aqui estão ilustrações de famílias virais que infectam vertebrados e que possuem o genoma de RNA. Dentre elas estão coronaviridae, flaviviridae, togaviridae, reoviridae, dentre outros. Então, vamos falar um pouquinho sobre a simetria dos vírus. Eles podem ser classificados de acordo com a sua simetria, e essa pode ser dividida em simetria icosaédrica, que também pode ser chamada de cúbica, que é uma aproximação de uma esfera montada a partir de subunidades simétricas, com 20 faces, cada qual representada por um triângulo equilátero. Famílias virais que possuem uma simetria icosaédrica incluem Parvoviridae e Papilomaviridae. Essas imagens são exemplos de vírus que possuem essa simetria. Na esquerda, o herpes vírus equino e na direita, o rotavírus dos símios. Eles também podem possuir uma simetria helicoidal ou espiral, onde as subunidades proteicas estão ligadas ao ácido nucleico viral, girando até formar uma hélice. São exemplos de famílias virais com a simetria helicoidal as famílias Retroviridae, Ortomixoviridae, Buniaviridae e Rhabdoviridae. Eles também podem ter uma simetria complexa, porém esses apresentam maior gasto de energia e menor estabilidade do que os outros. Famílias virais que possuem uma simetria complexa incluem Herpes viridae e Poxviridae. Agora nós vamos entrar na replicação dos vírus.
A célula hospedeira ela deve fornecer energia e os mecanismos de síntese das proteínas e também dos ácidos nucleicos virais. O genoma do vírus ele deve ser capaz de produzir um RNA mensageiro. E assim que o ácido nucleico viral entra na célula hospedeira, o metabolismo daquela célula é redirecionado exclusivamente para a síntese de novas partículas virais e, como consequência, ocorre a destruição da célula. Essas são as etapas gerais de replicação viral resumidas. Primeiro ocorre a fixação, penetração e desnudamento. Depois ocorre a expressão dos genomas virais e a síntese dos componentes virais e, por fim, a montagem e liberação. Durante a primeira etapa, ocorre a fixação. Isso acontece quando o vírus se liga às moléculas receptoras na superfície da célula, que geralmente são glicoproteínas. Acontece, então, uma endocitose mediada por esses receptores. Ela pode acontecer através da penetração direta da partícula viral por meio da membrana plasmática ou através da fusão do envelope do vírion com a membrana plasmática da célula. Acontece, então, o desnudamento, que é a separação física do ácido nucleico viral dos outros componentes estruturais. Esse ácido nucleico podendo ser DNA ou RNA. Depois, ocorre a transcrição do ácido nucleico viral em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ele é então traduzido em proteínas. Então, aqui tem um exemplo de um ciclo de crescimento de um vírus de RNA de fita simples e de polaridade positiva. A partícula viral se adere à célula hospedeira e o RNA viral é introduzido no citoplasma. Logo depois, sendo de sentido positivo e de fita simples, o RNA viral é diretamente traduzido. Ele funciona então como um RNA mensageiro, produzindo proteínas virais. Depois, uma cópia do RNA de sentido negativo é sintetizada usando a fita de RNA de sentido positivo como molde. Essa fita negativa é então usada como molde para a síntese de múltiplas cópias de RNA de fita simples de sentido positivo, que é o genoma viral. E por fim, as moléculas de RNA de fita simples de sentido positivo são montadas com as proteínas virais, produzindo novos vírions. Aqui tem um exemplo de ciclo de crescimento de um vírus, só que agora de um vírus de DNA, de fita dupla e sem envelope. Após a penetração, o vírus é desnudado e o DNA viral é introduzido no citoplasma. Os genes virais são então transcritos e os RNAs mensageiros são traduzidos no citoplasma e as proteínas recém-sintetizadas voltam para o núcleo. Enquanto isso, o DNA viral é replicado no núcleo e, em alguns casos, com a ajuda de proteínas virais recém-sintetizadas. Essas proteínas virais se unem formando o capsídeo que envolve o DNA viral e constitui então o nucleocapsídeo. Aqui tem mais um exemplo também do ciclo de replicação viral, mas para dar ênfase à entrada de vírus envelopados. Essa entrada ela pode acontecer através da fixação ou através da fusão. E a saída de vírus envelopados acontece através de um processo de brotamento, onde o vírus leva parte dessa membrana celular junto com ele. E por fim tem a morfogênese e a liberação, onde o genoma viral se une com o capsídeo, formando vírions maduros. E os vírus com envelope amadurecem por meio de processo de brotamento. Os fármacos, eles são separados de acordo com grupos. Diferentes grupos de fármacos atuam em diferentes etapas do processo de replicação viral. O primeiro grupo é o grupo de inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Eles inibem a enzima da transcriptase por incorporação à cadeia de DNA, tornando-a então defeituosa e impedindo a sua duplicação. Então, eles competem com os nucleosídeos naturais na ligação com a transcriptase reversa. São exemplos de fármacos nesse grupo a didanosina, lamivudina e o zidofovina. A didanosina pode ser utilizada no tratamento da AIDS, tanto contra a replicação do vírus do HIV do tipo 1, como também contra a replicação do vírus do HIV do tipo 2.
Outro grupo de medicamentos são os inibidores não nucleosídicos. Esses atuam mediante a sua ligação direta com a transcriptase reversa, rompendo então o local catalítico da enzima. Eles não atuam de forma competitiva, mas sim bloqueando a transcriptase reversa. Exemplos de fármacos que pertencem a esse grupo são a nevirapina, efavirenz e a delaveridina. A nevirapina também pode ser utilizada no tratamento da AIDS, contra a replicação dos vírus HIV do tipo 1. Outro grupo de fármacos constitui os inibidores de protease. Então, para um vírus se tornar infeccioso, é necessário que ele produza novas proteínas virais. E esses inibidores, eles bloqueiam a protease, interferindo em sua ação e inibindo a produção de novos vírus. De forma que a tradução do RNA mensageiro em proteínas não acontece. São exemplos de medicamentos dentro desse grupo o indinavir, ritonavir e lopinavir. O indinavir também pode ser utilizado no tratamento da AIDS, contra a replicação dos vírus HIV tipo 1 e HIV tipo 2, e o lopinavir contra a replicação do vírus HIV do tipo 1. Existe também o grupo dos inibidores da DNA polimerase. Ele atua inibindo a síntese do DNA viral e interrompendo o alongamento da sua cadeia. São exemplos de medicamentos dentro desse grupo o aciclovir, foscarnet e cidofovir. O aciclovir ele pode ser utilizado contra os vírus da herpes simples e da varicela zoster, que causam a doença herpes e a catapora. Existe também o grupo dos inibidores de fusão. Esses vão impedir que o vírus se ligue e entre na célula. Como exemplo de medicamentos dentro desse grupo, temos o maraviroc, que também pode ser utilizado contra a replicação do HIV tipo 1. Existem também os imunomoduladores, que ativam uma cascata de sinalização que leva à produção de proteínas antivirais, como os interferons. O interferon alfa e beta são produzidos por diversos tipos celulares, enquanto o interferon gama é produzido principalmente por linfócitos, especialmente células T e células natural killers. Existem também os inibidores da liberação e desmontagem viral. Eles então atuam inibindo a neuramidase do vírus da influenza, fazendo com que os vírus recém-sintetizados permaneçam fixados à célula hospedeira. Um exemplo de um fármaco dentro desse grupo é o oseltamivir, que também pode ser encontrado como Tamiflu. O oseltamivir ele é utilizado no tratamento da influenza, contra os vírus da influenza A, quanto contra o vírus da influenza B. Existem diferentes sítios de doenças virais. Os principais sítios incluem a boca, a garganta, o nariz, os olhos, o trato respiratório inferior, que são os pulmões, entérico, que é o intestino, o fígado, o trato urogenital, linfóide, o cérebro e o coração. Bom, entre os vírus que podem afetar o cérebro e causar encefalite estão o herpes vírus simples 1, os togavírus, os flavivírus, os buniavírus, picornavírus, o vírus da raiva, e entre os vírus que podem causar meningites, porém que são menos comuns, que é a inflamação das meninges do cérebro, das membranas do cérebro, estão o picornavírus e o cachumba, vírus da cachumba. Também tem os vírus que acometem os olhos e causam conjuntivite, como os vírus da herpes, o herpes vírus simples, o adenovírus e o vírus do sarampo. Entre os vírus que acometem o nariz e o trato respiratório superior estão os rinovírus, coronavírus, adenovírus, o vírus da influenza, o vírus da parainfluenza e o vírus respiratório sincial. Tem também alguns que afetam a boca, causando estomatites, que são a inflamação da mucosa oral,
O herpes vírus simples pode causar essas inflamações e tem outros que causam a doença herpagina, que são os coxsackvírus. E o trato respiratório inferior pode ser acometido pelo vírus da influenza, o vírus da parainfluenza, o vírus respiratório sincial e os adenovírus. E entérico, que é o intestino, pode ser acometido pelos rotavírus, adenovírus e norovírus. A pele e as membranas e mucosas podem ser cometidos por uma diversidade de diferentes tipos de vírus. Dentre eles estão o herpes vírus simples, o vírus varicela zoster, que é o causador da catapora, o poxvírus, o vírus do sarampo, da rubéola, papilomavírus, dentre outros. E o fígado pode também ser acometido, causando hepatites, pelos vírus das hepatites A, B, C, D, E e G, o vírus da febre amarela, o citomegalovírus e o vírus de Epstein-Barr. O diagnóstico virológico ele é feito o diagnóstico clínico juntamente com o diagnóstico laboratorial. Dentro do diagnóstico laboratorial, existem os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos incluem o isolamento viral, a pesquisa de antígenos, a pesquisa do genoma viral e a microscopia eletrônica. E os métodos indiretos incluem a pesquisa de anticorpos. Bom, diferentes amostras clínicas podem ser colhidas dependendo da doença que se suspeita. Doenças sistêmicas, geralmente coleta-se o sangue total ou o soro. Já doenças do sistema nervoso central, é feita uma biópsia ou uma coleta de líquor. Doenças do trato gastrointestinal, são feitas coletas de fezes. Doenças do trato respiratório, geralmente é feito um aspirado nasofaringe e um swab de nasofaringe. E doenças localizadas na pele, é realizado um swab do líquido das vesículas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada!